Tudo bem? Hoje iremos analisar uma partida muito interessante jogada entre Judit Polgar, da Hungria, contra um dos maiores jogadores da história do xadrez brasileiro, Gilberto Milos. Essa partida aconteceu na Festa da Uva em 2012. Judit jogou de brancas, o seu habitual E4, e encarou uma siciliana dragão jogada pelo grande mestre Gilberto Milos. Vamos ver como a partida seguiu. Judit começou com E4, Milos jogou C5, cavalo F3, Judite, D6, Gilberto Milos, D4, CD4, cavalo, toma D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, bispo em E3, bispo em G7, F3, roque. E nesta posição nós temos a siciliana, variante do dragão. Para aqueles que não sabem, ela recebe o nome de variante do dragão devido à estrutura formada por estes peões mais o cavalo, que dizem lembrar a silhueta de um dragão. A formação escolhida pela Judit Polgar é o famoso ataque iugoslavo, também conhecido como ataque à baioneta, já que as brancas têm como ideia jogar dama D2, seguido de roque grande, G4, H4, H5, abrir a coluna H, trocar os bispos de casas pretas e iniciar um ataque pelas casas pretas da posição das negras. Então, a partida seguiu com dama D2 por parte de Judit, cavalo C6 jogando Milos, bispo C4, uma formação clássica do ataque iugoslavo. E nesta posição, Milos executou um lance pouco jogado, jogou cavalo D7. Um lance interessante. A ideia de Gilberto Milos é chegar com seu cavalo de D7 à casa B6, jogar, se possível, cavalo A5 ou cavalo A5, trocar o bispo de C4 pelo cavalo que pode estar em A5, ou trocar este bispo forçando um ataque de um dos cavalos ao ponto C4 das brancas. Aqui seguiu roque, cavalo B6, bispo em B3, e agora Milos, no lugar de cavalo E5, deu preferência a cavalo A5. Na realidade, é a melhor casa para esse cavalo, já que guarda a opção de capturar o bispo diretamente ou não. Ao mesmo tempo, Milos tem como ideia controlar a casa C4, pois um dos trunfos das brancas no ataque iugoslavo é o bispo de casas pretas, já que geralmente ele é trocado via H6 pelo bispo de G7 das pretas, o que enfraquece o roque das pretas e dá a possibilidade de ataque às brancas quando elas conseguem jogar H4, H5 e abrir a coluna H após HG6. Então, com o cavalo A5, as pretas também visam jogar cavalo de A C4 ou cavalo de B C4, tentando trocar os bispos de casas pretas. Um lance conhecido aqui é dama D3 e o outro também conhecido é o dama E2, jogado por Judit, para justamente evitar um dos saltos do cavalo à casa C4. Nesta posição, Milos poderia ter seguido com, por exemplo, bispo em D7, H4, por exemplo, torre C8. Mas aqui o grande mestre brasileiro resolveu capturar o bispo de B3 com cheque. Judit fez a captura com AB3 e Milos executou o lance A5. Agora a Judit jogou uma novidade teórica para a época, ou seja, para 2012. Até então ninguém tinha jogado o lance que vai ser jogado por ela agora. Ela executou o lance H4. O conhecido nesta posição era cavalo de D, B5. Ou seja, cavalo de DB5 tem como ideia evitar A4, pois se agora as pretas jogam A4, poderia seguir bispo captura B6, dama captura B6 e peão de B captura A4. Observem que as brancas agora possuem um peão a mais e as pretas terão que construir um ataque realmente claro para conseguir ter compensação na posição. É claro que se a gente for analisar com cuidado, as pretas também possuem certa compensação. Qual seria essa compensação? Uma delas, o bispo de casas pretas das brancas não existe mais, ou seja, o bispo preto continua no tabuleiro, mas em posições como estas,
muitas vezes os cavalos são muito interessantes para atacar. Neste caso, as pretas passam a ter menos contra-jogo por não ter a presença dos cavalos no tabuleiro. Mas, como eu disse, o bispo de casas pretas em G7 é uma peça bastante forte. Claro que a partida não seguiu assim. Após A5 foi jogada H4 pela Judite, que é a novidade. Milos continuou com A4. Judite jogou H5 com ataque imediato na ala do rei. Aqui Milos, depois de ponderar, jogou A toma B3. Judite respondeu com C toma B3 de peão. Logicamente nós temos dois peões dobrados, em B2 e em B3. Mas temos compensações. Uma delas, a casa C4 não pode ser atacada mais pelo cavalo. A casa 4 passa a ter proteção também. O rei ganha uma casa em C2 para se esconder se necessário. Então, capturar com um peão não foi um mau negócio para a Judite. Bispo D7, um lance tranquilo jogado por Milos. E aqui, Judite respondeu com G4. Outra opção que ela poderia jogar nesta posição seria rei B1, o tranquilo rei B1, impedindo o contrajogo de Milos pela coluna A. Mas Judite, mais uma vez, resolveu jogar de forma ativa. Uma característica do estilo de jogo da Judite. Ela sempre jogou um jogo tático e sempre procurando lances ativos contra os seus adversários. Lembrando que Judite é a maior jogadora de xadrez em todos os tempos e foi a única mulher no planeta a estar entre os 10 melhores jogadores do mundo. Judite esteve entre os 10 do mundo somente entre homens. Então, ela é, sem sombra de dúvidas, a maior jogadora que já existiu. G4 foi jogado por Judite. Aqui já temos várias ideias. Uma delas é dama H2 para pressionar H7. Milos respondeu com torre A1 cheque, procurando trocar um par de torres e contra-atacar logo após com dama 8 na coluna A. Seguiu com rei C2 Judite, torre captura D1. E aqui Judite tem 4 capturas. Tem captura com rei, captura com cavalo, captura com a dama e captura com a torre. Judite decide capturar com o rei na posição. Primeiro, se capturasse com o cavalo, poderia conceder um cheque, um ataque pela coluna C que ela não queria sofrer. Segundo, se ela captura com a dama, dentro dessa posição, a dama já não chegaria mais ao ponto citado por mim anteriormente, H2, para pressionar a coluna H via H7. E se captura com a torre, teríamos a mesma situação. A dama não teria o apoio da torre H1 para atacar H7. Então Judite, nesta situação, captura com o rei. Milos contra-ataca pelo único caminho onde ele pode contra-atacar, que é A8. Judite joga rei C2, um lance tranquilo, protegendo o seu rei. Milos dama A5. Observe que as pretas, de fato, elas não possuem um contra-jogo direto, mas tem um detalhe também na posição. Elas não estão perdidas. As brancas possuem ataques, possibilidade de ataque, mas as pretas não estão perdidas nesta posição. E aqui foi jogado HG6, FG6. Mas eu gostaria de voltar a alguns lances para a gente observar um detalhe. Milos jogou dama A5. Um lance muito comum no dragão, e eu falo por experiência, por ter jogado algumas vezes, é muitas vezes o sacrifício do peão G. Então aqui Milos teve uma grande oportunidade. O bispo em G7 está atacando D4. Ele sabe que a Judite pretende jogar H, captura G6, abrindo a coluna H. Uma possibilidade interessante para Milos poderia ter sido G5 nesta posição. Por quê? Primeiro, se bispo capturar G5, teremos um cavalo solto em D4. Milos não vai capturar. E se a Judite tentasse, por exemplo, jogar H6, Milos teria bispo E5. E a posição seria um tanto complicada para a Judite aumentar, se é que ela tem alguma vantagem realmente grande, ela jogar para ganhar esta partida frente a Milos. Mas inexplicavelmente, o Milos, que é um grande jogador, já esteve entre os 50 melhores jogadores do mundo, simplesmente deixou passar essa ideia, que é muito comum no dragão. Mas também, se você vai checar o histórico de Milos, o Milos não é um jogador de defesa siciliana dragão. Ele jogou algumas ocasiões em partidas de Blitz online, pelas quais eu conheço, e talvez por isso o Milos não tenha ou tenha esquecido esse padrão de jogo, ou seja, essa possibilidade de jogar G5, sacrificando o peão na posição. Respondeu com dama H4, Judite jogou H, captura G6, e a resposta de Milos foi F, captura G6. Vocês podem estar se perguntando por que não H, captura G6. É uma possibilidade, ela existe, e Judite provavelmente continuaria com dama H2 nessa posição. Mas também não seria tão fácil para Milos, por exemplo,
dama H2, ameaçando H7. Vamos supor agora que o Milos jogue torre C8. Judite teria, por exemplo, dama H7 cheque, rei F8 e teria o temático bispo H6 nesta posição. Um lance extremamente perigoso. Bispo H6 está simplesmente ameaçando aqui dama H8 checkmate, já que o bispo de H6 crava o bispo em G7. E se a Judite captura H6, também levaria mate em H8 com a dama. Então, por este motivo, o Milos acabou fazendo a captura com o peão de F, digamos que deixando para o rei a possibilidade de escapar por F7. E a partida seguiu dama H2 Judite. E agora, bastante complicada a situação do Milos. O que jogar nessa posição? É difícil dizer o que Milos pode jogar e é difícil também dizer o que ele jogou foi um erro, porque a posição ficou bastante difícil para ele. Então, por exemplo, ele poderia tentar H6 nessa posição, mas complicado jogar H6 aqui. Milos continua com uma posição bastante ruim. A Judite pode jogar um cavalo de D2, por exemplo, com a ideia futura de tomar H6, muito embora ele tenha G5, mas o Milos ficou sem tempo para jogar dentro da posição e acabou jogando o que passou pela cabeça no momento, que foi H5. O H5 jogado por Milos foi respondido com G toma H5 e G toma H5. Obviamente, uma coisa que Judite não fará nesta posição é a captura de dama faz a captura H5, porque após dama captura H5, torre captura H5, ok, a Judite tem o que a mais? Ela tem peças bem colocadas, o Milos também passa a ter peças que não estão tão mal assim, com exceção do cavalo em B6, que não tem boas casas, mas o Milos teria boas chances de jogar para tentar empatar a partida. E, obviamente, Judite, sendo a jogadora tática que é, vai jogar lances que criem bastante dificuldade para o Milos, e ela escolheu o lance torre G1, que já deixa uma ideia bem clara, que é a de bispo H6, o Milos respondeu de imediato com torre F7, e assim Judite jogou torre G5, um lance muito forte e decisivo. Dama 1 jogado por Milos. Observem que a dama de Milos também não tem ação pela primeira horizontal branca. As pretas não possuem de fato contra-jogo. Observem que elas têm uma peça fora de jogo. O cavalo de B6 que não participou em momento algum da partida, a não ser quando saiu de D7 para de F6, D7 para F6. Judite capturou H5. Milos jogou dama F1. Também um lance que não traz a possibilidade de ataque ao Milos, inicialmente. Torre G1, bem simples, volta a torre, evita qualquer possibilidade de jogo da dama na primeira horizontal. Dama A6, ainda mais afastada, a dama do Milos. Bispo H6 joga Judite, forçando sobre o bispo de G7, com a ideia futura de jogar dama G5 para ganhar peça. E aqui Milos, sobre apuro de tempo muito grande, jogou cavalo C8, seu último erro, e Judite respondeu com dama G5 e Milos, obviamente, abandonou, porque perderia o bispo de G7. O interessante é que, no lugar do cavalo B6, aqui uma questão lógica, que até nós, meros mortais, podemos ver, é a possibilidade de jogar dama A8, pois se agora dama G5, Milos pode ainda resistir com dama G5, mas está muito claro aqui que a posição dele é bastante inferior e que ele vai sofrer bastante durante a partida, e Milos não deu sequência a qualquer outra tentativa por reconhecer que a posição era muito difícil de defender. E aqui foi uma grande partida da Judite Polgar. Interessante a maneira como o Milos tentou jogar dragão. Na realidade, ele escolheu o cavalo D7, talvez tentando fugir de variantes mais conhecidas do ataque iugoslavo. Então ele jogou o sistema com o cavalo D7, que é também chamado de sistema Sosonko. Mas é um sistema não muito jogado por jogadores de alto nível, jogadores especialistas em dragão, como Alexander Halifman e tantos outros nomes que poderiam ser citados. A variante do dragão é uma defesa geralmente jogada por jogadores táticos, agressivos, que jogam para ganhar, mas ela precisa ser estudada com bastante cuidado, pois as brancas podem conquistar a vantagem muito rapidamente, principalmente quando jogam ataque iugoslavo. Mas hoje em dia as pretas desenvolveram bastante o sistema da dragão contra o ataque iugoslavo. Mas se você gosta de estudar teoria, se você gosta de jogar de forma tática, essa é uma das defesas, uma das variações da siciliana que pode fazer parte do repertório de vocês. Bom, é isso. Espero encontrá-los na próxima análise. Até a próxima.